Souto começando. Eu gosto sempre de lembrar a função e o objetivo do Papo Souto. O principal objetivo é contar boas histórias, a gente trazer bons exemplos que possam inspirar pessoas e mostrar um pouquinho desse mundo corporativo. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Cecílio. Hoje é um Papo Souto internacional, né, com um português que vai falar um pouquinho a experiência dele sobre desenvolver pessoas. Ele faz várias formações, já formou mais de 15 mil pessoas pelo mundo. Então, a ideia é conhecer um pouco dessa história, as diferenças que existem, né, das organizações aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, gente é gente, mas eu quero explorar um pouco isso. Ele trabalha muito com constelações empresariais, que para mim foi uma surpresa. Eu já tinha feito constelações familiares e quando eu fiz a empresarial, fiz com ele. Eu fiquei impressionado, né? Eu participei de uma dinâmica e fiquei realmente impressionado. Eu tenho indicado para algumas empresas que eu trabalho fazer esse tipo de dinâmica. Então a ideia é conversar um pouco com ele, trocar ideias e poder passar para vocês um pouco desse conceito e entender um pouco da constelação também empresarial, né? Então vamos tentar explicar, né? Não sei também se ele vai conseguir, porque é uma coisa complexa. Eu só sei que funciona, né? Pelo menos quando eu vi e participei, achei extremamente interessante. Então, Cecílio, primeiro, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que tu está entre um curso e outro aqui no Brasil, né? E então a primeira pergunta eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você foi um empresário, né, que uma hora disse chega e partiu para essa formação de pessoas, que é um trabalho que eu acho lindo, né, que não deixa de ser um trabalho de mestre, de professor, de formar pessoas. Então eu queria entender esse momento, né, de tu resolver sair da tua vida de empresário, né, e partir para desenvolver pessoas. Olha, eu comecei a minha vida profissional, comecei a trabalhar para outras empresas. E rapidamente fiquei um pouco, faltava-me crescer, queria crescer, e então acabei por ir formar empresas. Comecei, digamos, a criar uma pequenina empresa, depois foi crescendo e acabei por ir para várias áreas de negócio. E, portanto, foi uma vida de empresário muito rica, sempre em áreas diferentes. Portanto, eu considero-me um especialista de generalidades, nunca fui numa determinada área, tive desde hotel até discoteca, até merchandising, franquícia, portanto, tive muitas diferentes. Tive a sorte de conseguir falir 2 vezes na minha vida, e aí é que eu comecei a aprender a ser empresário, porque tive de criar novas empresas para pagar as dívidas das anteriores, mas o saldo foi bastante positivo. O que acontecia era que as minhas empresas eram todas pequenas e médias empresas, portanto exigiam muito de mim e geria normalmente 4 ou 5 empresas ao mesmo tempo. Então comecei a ficar cansado de ser o que eu chamo bombeiro. Nas empresas estamos sempre a apagar fogos e disse, eu tenho de mudar de vida, tenho de encontrar alguma coisa diferente. Não sabia bem o quê, mas queria mais um trabalho quase que individual, porque como tinha as obrigações, portanto tinha muitos empregados e a pressão dos salários, do banco, dos impostos, enfim, tudo o que você conhece bem, não é? Era em Lisboa? Era em Lisboa, sim, portanto era mais ou menos, digamos, em Lisboa. E curiosamente, o que foi interessante, e só reparei nisso há pouco tempo, todas as empresas que eu estive envolvido eram empresas que eram ou únicas ou muito inovadoras no mercado. Então entendi que era a minha tendência, ainda que eu não entendesse, digamos, na altura que estava com elas. E então nessa minha búsqueda procurei muitas coisas diferentes, fui frequentar vários cursos e várias atividades diferentes, até cheguei a estudar astrologia e outro tipo, digamos, de coisas que achei extremamente interessante, mas não me via como profissão. Portanto, mas nesse momento continua como empresário. Sim. Tinha as empresas, estavam ainda com as empresas. Sim, estava com elas por uma razão. Portanto, tenho uma família grande, tenho 5 filhos e isso é fundamental, não é? Portanto, estava nesta minha búsqueda interna
mas estava, digamos, um bocadinho por aí. A mudança foi que fui à procura destas novas coisas, até que me apareceram, digamos, as constelações familiares. Quando conheci as constelações familiares, não gostei nada. Não gostei nada porque era muito drama, era muito choro. Isso porque tu não viu a minha. Se tu visse a minha foi um desastre. Eu saí também impactado. Porque... Mas o interessante é que eu andava à procura de uma profissão. E, portanto, como bom homem, nunca tinha chorado na vida. E então entendi que a profissão de constelador familiar era um pouco fazer chorar os outros. E eu, como não gostava disso, não. E o interessante aí é que uma amiga que me levou lá disse-me: o que é que você achou disto? Eu disse-lhe: isto é interessante, mas isto para mim não. O que acontece depois disto? Depois disto eu fiquei com o bichinho. Certo. E eu, ao fim de uns meses, inscrevi-me num curso de constelações familiares, não porque gostava, mas queria saber um pouco mais e queria entender mais. E então comecei nessa área. E ao fim de poucos meses, uma amiga minha disse-me que havia isto para as constelações, para as organizações. Eu disse: como é que é possível levar este drama todo às organizações, de onde eu vinha e de onde tinha muita experiência? Então havia um curso que começava uma semana depois que eu tive esta notícia, na Holanda, e fui à Holanda fazer o curso. Mas aí era curso constelação familiar? Constelação organizacional. Certo. Quando cheguei à Holanda, fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado pela ferramenta. Porquê? Porque entendi como se podia aplicar o que eu tinha visto em constelações familiares nas organizações, e também porque, como eu andava à procura de uma nova profissão, era uma profissão onde eu podia integrar todo o meu passado, toda a minha experiência empresarial, com algo também completamente, digamos, novo. E, portanto, aí foi o meu começo. Entretanto, neste período, decidi vender as minhas empresas. Principalmente começou com um problema com um sócio, portanto, que nos zangámos, e, portanto, eu vendi a minha parte. E esse foi o início do movimento para vender todas as empresas e conseguir uma estabilidade económica para não me preocupar no dia-a-dia, pelo menos durante uns anos. Ainda mais com 5 filhos. Exatamente. E tive a sorte de isto acontecer antes da crise. E, portanto, vendias bem vendidas, não é? Portanto, e depois, portanto, quando entro nesta área das constelações organizacionais, fui crescendo pouco a pouco, fazendo cursos aqui e acolá. Comecei em Portugal, depois a internacionalização começou um bocadinho em Espanha, depois em Espanha começaram a ir algumas pessoas da América Latina que me conheceram, depois convidaram-me para aqui e, portanto, isto foi crescendo. Neste momento o que eu faço é trabalho pelo mundo, portanto, não só, principalmente, digamos, na América Latina, mas também, digamos, Estados Unidos, Europa. Tenho ido, digamos, ainda não fui até à China, gostava muito de ir, não é? Mas já tenho apanhado, tipo, a Ásia, a Turquia e, assim, alguns países, e tem sido uma experiência muito rica, muito enriquecedora, não é? Porque estamos com empresas e pessoas completamente diferentes, mas simultaneamente iguais. E é muito interessante porque as empresas, muitas vezes os empresários, quando nos contactam, eles querem soluções standards e perguntam-nos: olha, neste caso o que é que eu faço? E eu digo sempre: não há casos. Temos de olhar para a sua empresa e como é. Porque as empresas, é preciso não esquecer, as empresas não funcionam sozinhas. As empresas só funcionam com as pessoas que lá têm. Viva, uma empresa é uma organização viva. E é uma organização viva que muda todos os dias. Porque as pessoas que lá estão, portanto, cada dia é uma nova empresa. É uma nova empresa. Porque as pessoas estão diferentes e, portanto, temos de olhar de uma forma, digamos, individual. E é interessante, quando nós viajamos e por vários países, às vezes perguntam-me assim: mas você acha muito diferente nos vários países? Eu, pessoalmente, não acho muito. E não acho muito neste aspecto. Porque eu acho que quando nós trabalhamos com a essência das pessoas, é o que é.
o que acontece e que é muito, muito interessante as empresas são feitas, portanto, por pessoas, não é? E quando nós vamos aos vários países, a diferença está na superfície. Você, por exemplo, há países em que as pessoas são mais fechadas, outras são mais abertas, e umas custa mais entrar ou menos. Por exemplo, no caso do Brasil, é muito interessante que, pelo menos a imagem que nós temos em Portugal, é que é um país aberto, de gente aberta, não é? Porque tem uma facilidade de contacto grande. Quando eu cheguei aqui com este trabalho, eu reparei que, de facto, sim, mas depois há um muro. Portanto, a primeira parte é muito aberta, mas depois há um muro para passar. Para passar. Em Portugal é ao contrário. O muro já está aqui. Portanto, você entra logo no muro. No muro. E pronto, e depois de entrar, chega lá. Portanto, e quando chega à essência, acabam por ser dinâmicas muito semelhantes. As preocupações que existem são muito... Eu não vejo uma grande diferença, não sinto uma grande diferença de país para país. Sinto nos costumes, nos hábitos, às vezes na própria legislação. Na cultura. Né? Exatamente, mas nós estamos aqui a trabalhar com as pessoas e com a essência das pessoas. Exato. E com as dinâmicas internas, e estamos a trabalhar com as dinâmicas invisíveis. Estamos a trabalhar com o inconsciente das pessoas. O inconsciente não tem língua, não tem cultura. É verdade, é como é, não é? E isso é que é extremamente interessante nesta área, não é? Então é um aprendizado constante também, né? E é uma grande surpresa. Com cada empresa que eu estou, com cada trabalho que eu faço, e às vezes dão-nos muito valor a nós como consultores que fizemos um trabalho, não é? E normalmente não somos nós que fazemos, é o cliente que faz, mas o interessante é que às vezes com os resultados que obtemos, quem fica mais surpreso até somos nós do que o próprio cliente. Tu comentou isso que eu achei interessante no curso, quando eu fiz, foi lá em janeiro, né, desse ano. Tu falou uma coisa que eu achei interessante. Tem momentos que eu saio, que eu faço a constelação e não saio satisfeito. Sim. Eu saio e hoje eu não fui tão bem. Né? Porque uma coisa que eu fiquei impressionado também com você porque eu acho que o segredo da vida é você saber perguntar. Né? E você pergunta muito bem. Eu fiquei impressionado como você consegue tirar as coisas através das perguntas. E aquele dia você disse assim, olha, tem dia que eu faço uma constelação em determinado país, determinado lugar, determinada turma, e saio frustrado, eu acho que eu não fui bem. Só que passa 2 meses, 3 meses, o cliente me liga e diz assim, pô, foi muito bom, como foi bom. Então, e é isso que importa na realidade, exatamente, né? E o contrário também acontece. Eu achei muito interessante isso. Mas olha, só para lhe dar um caso agora, no sábado passado, certo. Tivemos a fazer, digamos, um trabalho que acabei por não fazer, não fiz constelação, fiz só perguntas, e foi muito interessante que ontem o cliente já telefonou e já fez uma grande transformação na vida dele. E aparentemente não fizemos trabalho. Não é fantástico isso. Portanto, o interessante nisto, e é a consciência que nós temos de ter, não é? É que nós não fazemos nada. Portanto, nós facilitamos um processo. Somos um grande facilitador. Para que o cliente possa fazer. Agora, não podemos controlar, nem impor o que é que o cliente tem de fazer. E, portanto, o nosso trabalho é muito de facilitação, não é? Para que o cliente encontre, digamos, a maneira a sua solução. Porque no nosso trabalho, eu não procuro soluções para os clientes. Eu gosto sempre de dizer que o que eu procuro é encontrar o caminho ou os caminhos para a solução. Certo. E, portanto, no fundo, a minha ideia sempre é como é que eu posso pôr o meu cliente a começar a andar. Porque o caminho, ele vai saber. Certo. E este trabalho, para mim, de uma forma resumida, eu digo sempre que eu estou à procura de informação. Como é que eu posso dar mais informação ao meu cliente para o cliente poder decidir melhor? Perfeito. Porque se estamos a trabalhar com empresários, eles não querem as soluções. Eles querem ajuda para poder decidir melhor, porque estão habituados a decidir. Exatamente, para ter uma melhor tomada de decisão. E quem somos nós
para dar uma solução. De um negócio que ele conhece melhor que... Exatamente, não é? E eu digo sempre, para cada problema há 50 soluções. Certo. Quem sou eu para dar uma solução? É verdade. Agora, sou eu para poder abrir. Abrir E abrir, ver de uma maneira diferente. Ver de uma maneira diferente, ter um outro ponto de vista, e isso é que é extremamente interessante para eles. Por exemplo, para quem não conhece, eu acho que às vezes eu falo sobre constelações familiares hoje é uma coisa mais conhecida, né? Então, tu pode constelar família, mãe, pai, várias coisas. E naquele trabalho que eu fiz também, eu quero que as pessoas entendam um pouquinho mais o tema, porque fazer constelação organizacional parece uma coisa, como é que funciona, né? E eu também, eu fiz a familiar e depois eu fiz com você, né? E eu fui curioso, quero entender como é que funciona, como é que eu vou trazer isso, se eu vou chorar, se eu não vou chorar, porque, e mesmo assim, eu participei, nós fizemos 4 aquele dia, né? As pessoas que quiseram constelar, eu acho que se inscrevem antes, né? Não, na altura decidimos, naquele caso, sim. Mas podem se inscrever antes também, portanto... Então, eu achei interessante, porque tinha uma pessoa que era uma CEO, tinha outra pessoa que era uma empresária, e tinha um empresário também, cada um tinha uma particularidade, né? E aí tu começa a fazer as perguntas, escolhe as pessoas que vão fazer essa constelação, né, que eu achei fantástico. Todas elas têm eu acho que todas que nós fizemos aquele dia teve uma lição. Eu consigo, e o que eu acho interessante é que eu consigo enxergar a organização das pessoas pela constelação, os problemas e as dificuldades. Como é que funciona isso? Aquele dia tu diz, olha, eu não sei, mas sei. Como é que funciona a constelação? É uma questão de energia, né? Quando tu diz assim, olha, você vai ser o pai, você vai ser o diretor, você vai ser o cliente, e as pessoas começam a ter... Como é que movimenta isso? Que eu sinceramente, eu sou ignorante, eu não consigo entender, mas funciona. Pois, a questão é que entender exatamente o processo, ninguém sabe exatamente como funciona, mas funciona. Não é? Simplesmente agora já há algumas explicações científicas a nível, por exemplo, dos campos morfogenéticos, dos neurónios de espelho, portanto há algumas explicações que dá para ter, digamos, uma ideia. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão preocupadas de como funcionam, mas nunca o empresário está preocupado como funciona. Verdade. O empresário que quer tem um problema, ajuda-me a resolver. É isso. Como vai ser? Venha ao bruxo, venha ao que for. Não, e às vezes é mais a nossa preocupação, digamos, interna. Mas às vezes eu posso explicar de uma forma simples, não é? O que eu digo muitas vezes a um empresário é que esta ferramenta o que faz é dar acesso à informação que você já tem, que você já sabe, mas não sabe que sabe. É verdade. É isso que eu notei aquele dia. E então o que é que isto é? Portanto, no fundo é despertar um pouco estas ideias brilhantes que você tem, às vezes no banheiro, na praia, está a pensar num problema, às vezes não está a pensar em um problema da empresa e de repente cai, pac, não é? Portanto, estes insights, muitas vezes o que eu digo é que esta ferramenta o que faz é provocar insights. Certo. E consigo provocar uma série de insights assim para você ter mais informação. E tu consegue atuar um pouco no inconsciente também, sim, né? Sim. Mas já agora eu vou voltar um bocadinho atrás na questão que você me disse das perguntas. Certo. As perguntas, e é interessante porque o tipo de perguntas que eu faço, às vezes pode parecer que são perguntas de coaching, mas não são perguntas de coaching. As perguntas que eu faço não têm a intenção de eu saber coisas do cliente ou de saber melhor a problemática do cliente. As perguntas são mais no sentido de provocar o cliente para que ele mexa internamente, porque depois a informação vem. Portanto, eu não é um papel que temos, às vezes como vamos como consultores a uma empresa, que temos de saber informação para estudar e para depois dar uma resposta. Ali não me interessa a informação, porque a informação depois vai aparecer no processo da constelação. Então a pergunta é muito mais a provocação para mexer aí dentro. Certo. Para mexer um pouco no inconsciente. E aí tem aquelas barreiras, né? Para o cliente se sentir um pouco incómodo. Exatamente. Desconfortável, tirar ele da zona de conforto. E depois aí sai, não é? Mas depois, quando vamos à constelação em si, eu posso explicar de uma forma muito, muito simples, é que depois dessa entrevista um pouco
O que procuramos aí é mais saber quais são os elementos principais do sistema do cliente para poder olhar para a problemática que ele quer. Isso é um trabalho conjunto entre o facilitador, digamos, e o cliente para ver o que é essencial. O processo das constelações é que faz-se depois a representação, enfim, gráfica em 3 dimensões, usando pessoas, como você viu, não é? Mas podem-se usar também objetos. E então depois o que é mais difícil de explicar, que foi o que é como é que vai a informação do cliente para o representante. Exato, isso que eu fico impressionado. Como é que aquela pessoa começa o que movimenta ela? Eu estou ali, a gente está ali e de repente a gente começa a fazer gestos e fazer movimentos. Exatamente. Que tem tudo a ver, não é uma coisa... É porque nós estamos ligados uns aos outros muito mais, aqui por baixo pelo inconsciente, do que nos parece. É isso que é... E o que se faz ali é uma representação perceptiva. Perfeito. E eu, para mim, a minha opinião, portanto, não há uma prova de tudo isto, é um pouco que você, como cliente, tem a intenção que você represente os meus clientes. Perfeito. E você internamente diz sim. Portanto, é como se houvesse um emissor de rádio que ele emite na emissão de rádio dele a parte do cliente. E você sintoniza. Perfeito. O que acontece quando isto acontece é que ele envia esta informação, não sabemos exatamente como. Mas vai, não é? Mas vai a nível consciente e a nível inconsciente. Portanto, quando você atua como representante, sai a parte inconsciente. Mas nesta ideia desta transmissão que passa, por exemplo, se quiser estudar um pouco mais sobre os neurónios de espelho, é muito interessante que há uns neurónios que foram descobertos por um italiano há coisa de 20 anos, portanto uma coisa muito recente, em que nós tomamos e conseguimos perceber as emoções do outro. Certo. E, por exemplo, muitas vezes aquela história, digamos, do braço fantasma, portanto, quando se corta o braço e a gente continua sentindo. É esse funcionamento. Perfeito. E, portanto, e você faz massagem no seu braço e parece que o meu braço fica massajado. É verdade. Portanto, são esta comunicação que existe, de facto, entre nós, que faz funcionar isto. Mas neste formato, muitas vezes estamos muito preocupados em olhar como é que vai a informação do cliente para o representante. Entendi. Mas há uma outra coisa que pouca gente fala, que para mim é tão importante como esta, é que o cliente passa essa informação e, de certa maneira, você transmite alguma coisa. Mas quando você está a transmitir, ele, que tem todo o conhecimento do sistema dele, ele está a fazer esta leitura. Perfeito. E, portanto, há os dois movimentos. É a interpretação dele, porque você não é um puro representante. Certo. Isto não é como um médium. Você não está a fazer de médium, lembra-se, não é médium. Não é. Simplesmente sentimos coisas às vezes que não são nossas, mas está em perfeito, está consciente, em perfeito estado. Perfeito estado, é verdade. Mas há estes dois movimentos. Há este movimento para o representante e há o outro movimento que é a interpretação que o cliente faz do que vê.